A cena se passou na cidade ao entardecer. Várias figuras se reuniram em torno de uma mesa dentro do esconderijo do culto chamado Ensinamentos do Um. Dois estavam sentados de frente em silêncio, enquanto dois outros observavam do lado oposto, dando a todo o ambiente aquela tensão sufocante que costuma preceder algo desagradável. Uma das garotas quebrou o silêncio primeiro e perguntou por que exatamente elas tinham sido convocadas ali. O homem de cabelos brancos respondeu que o Senhor Constelação as havia convocado, e pela reação de todos ficou claro que não era uma reunião qualquer. A conversa foi direto ao ponto com Kim Joo-yo. Um deles perguntou ao homem do outro lado da mesa se a constelação realmente havia ordenado que o matassem, e mais importante ainda, por que essa mesma constelação de repente tinha se interessado em caçar os inimigos de Kim Joo-yo. A resposta que ela recebeu foi vaga, com um homem sugerindo que talvez a constelação simplesmente tivesse mudado de ideia. Isso não satisfez ninguém. Ela insistiu e perguntou quem tinha chegado primeiro ao local após receber a ordem, e outro admitiu que havia sido ele. Foi então que a garota de cabelo rosa perguntou se ele havia descoberto algo útil. O homem disse que Kim Joo-yo era estranho, e não do jeito vago que as pessoas costumam usar essa palavra quando não tem uma explicação melhor. Ele explicou que havia investigado Kim Joo-yo a fundo, esperando descobrir algum histórico oculto, algum escândalo enterrado, algum registro que explicasse como um jovem assim tinha se tornado tão perigoso de repente. Mas quando verificou os relatórios, não havia quase nada lá. Ele se lembrou de como ficou surpreso ao descobrir que Kim Joo-yo não tinha praticamente nenhum histórico relevante. A única coisa que conseguiu confirmar era que Joo-yo havia crescido em um orfanato. Fora isso, nada. Nem mesmo informações sobre os pais. O homem da máscara de caveira até enfatizou que as informações vinham de fontes confiáveis, do tipo que raramente falha. A garota de cabelo rosa o encarou como se ele estivesse de brincadeira. O que piorava tudo era que ele estava seguindo Joo-yo havia um bom tempo desde que a ordem veio do Senhor Constelação. E mesmo assim, Kim Joo-yo tinha sobrevivido a tudo que jogaram contra ele. Nem mesmo a jovem talentosa da família Seol conseguiu detê-lo, e ao que parecia o chefe da família também não foi lá muito melhor. Só isso já teria sido alarmante o suficiente. Mas então o mascarado lembrou aos outros que depois que Kim Joo-yo derrotou a constelação da família Seol, a ordem de assassinato original acabou sendo cancelada. Em vez disso, agora precisavam encontrar os inimigos do nosso garoto. Aquela revelação fez alguém na mesa travar. A pessoa teve que perguntar se ele estava querendo dizer mesmo que Kim Joo-yo tinha derrotado uma constelação. A resposta veio com uma certeza quase irritada. Sim, foi isso mesmo. Foi aí que o mascarado recebeu uma janela de notificação roxa. E então a mensagem apareceu. O espírito do combate perguntou se a pedra de armazenamento estava pronta. O mascarado respondeu que sim. Todos tiraram pedras dos bolsos. Colocaram todos os fragmentos roxos em cima da mesa enquanto brilhavam com uma aura sombria, como se estivessem prestes a manifestar algo. Eles tinham ativado a comunicação, e logo a presença do Senhor Constelação tomou conta da sala. A constelação foi direta ao ponto. Eles haviam encontrado os inimigos de Kim Joo-yo? E as pedras começaram a rachar enquanto ele falava. O mascarado respondeu que tinham identificado 3 grupos considerados hostis em relação a Joo-yo. Os nomes foram apresentados um por um: a família Ventric, a organização crente do Um e a grande raça. Na hora, a sala começou a questionar a lista. O homem de cabelos brancos apontou que 2 deles eram efetivamente organizações malignas, enquanto a família Ventric era uma antiga e prestigiosa família inglesa. Essa família, ele acrescentou, parecia ter se aliado a Kim Joo-yo recentemente. Outro sugeriu que algum tipo de acordo poderia ter sido feito nos bastidores. Não havia provas, mas se a família Ventric tinha feito um trato com Joo-yo, então não poderiam ser tratados como alvos partindo do pressuposto de que eram hostis. A garota de cabelo rosa então acrescentou outro nome possível à lista.
Ainda não havia confirmação oficial, mas os rumores diziam que um grupo criminoso chamado Negócio Dominante também havia colocado a mira em Kim Jong-il. Um dos mascarados deu uma risada de deboche e perguntou se aqueles lunáticos estavam simplesmente tentando inflar o valor do nome que tinham roubado. E a garota pareceu achar que provavelmente era esse o caso. O Senhor Constelação ouviu tudo em um silêncio sombrio antes de finalmente dar sua nova ordem. Todas as pedras haviam perdido sua energia roxa por dentro enquanto sua decisão era transmitida com fria certeza. O culto deveria eliminar os inimigos de Zhou Yu. A história então avançou para a manhã seguinte. Kim Jong-il verificou o celular e viu que Shoyaren tinha mandado mensagem, aparentemente repetindo o nome dele 3 vezes como se quisesse garantir que tinha toda a atenção dele. Ela explicou que ia pular o treino naquele dia porque precisava voltar para casa buscar uma coisa. Jong-il aceitou sem muito problema, embora sua mente imediatamente começasse a trabalhar com as possibilidades. Se ela estava fazendo aquela viagem toda de volta por algo, devia ser importante. Enquanto guardava suas coisas, se pegou pensando se ela poderia estar buscando uma relíquia sagrada. Afinal, a constelação da família Choi poderia ser um de seus discípulos. Após a batalha com o Rei das Profundezas Nevadas, ele já havia examinado as relíquias daquela família, mas nenhuma havia se destacado como algo especial. Ainda assim, a possibilidade ficou no fundo da sua mente. Mesmo durante o treino, Zhou Yu não conseguia se concentrar totalmente no presente porque sabia que uma catástrofe estava se aproximando. Outra torre da destruição logo apareceria, e quando isso acontecesse, o mundo voltaria a mergulhar no caos. Ele precisava de mais discípulos o quanto antes. Essa linha de raciocínio o levou a outra fonte de frustração. Nosso garoto tinha ouvido que o Instituto do Lótus Branco possuía um grande número de relíquias sagradas, muitas delas simplesmente acumulando poeira sem uso. A ideia de ir lá dar uma olhada o tentava, mas com o desastre à espreita, o pensamento ficava ainda mais frustrante. Nunca havia tempo suficiente para reunir o que se precisava. Então alguém se aproximou dele e perguntou se ele era Kim Jong-il. Jong-il olhou de lado e viu um homem usando uma máscara de gato. Uma única olhada foi suficiente para ele imaginar quem essa pessoa representava. Perguntou quem ele era. O mascarado disse que com tantos olhos e ouvidos por toda parte, seria melhor conversar lá fora. Jong-il concordou e começou a caminhar com as mãos nos bolsos, como sempre. Mas antes de sair, disse de passagem às garotas que enquanto ele não estivesse, as duas bem podiam treinar entre si se quisessem. Il Soo-yun se opôs imediatamente, dizendo que de jeito nenhum ia fazer isso, enquanto Yenan continuava insistindo na ideia e afirmando que seria fácil demais para ela. Jong-il sorriu e as deixou com as besteiras e brigas de sempre, o que, sinceramente, parecia mais seguro para todo mundo do que deixá-las com tempo livre. No corredor, o gato negro se apresentou como representante do mercado. Jong-il respondeu que já tinha desconfiado disso pelo figurino exageradamente dramático e em seguida começou a criticá-lo na lata. Perguntou se o mercado não havia garantido o anonimato e quis saber por que representantes com máscara de gato agora apareciam de boa dentro da academia como se fosse a coisa mais normal do mundo. O representante se desculpou rapidamente e pediu que ele se acalmasse, explicando que só tinha vindo porque havia sido ordenado a entregar algo. Jong-il perguntou se era uma ordem, e o homem confirmou que sim. Então entregou um envelope. Jong-il perguntou com ironia se ele tinha vindo só para isso. O gato negro simplesmente estendeu a mão e entregou ao nosso protagonista uma carta sem dizer uma palavra. Jong-il olhou para a carta surpreso, claramente sem esperar algo assim. Perguntou se era só uma carta. E o gato negro, com toda a profundidade do mundo, confirmou que sim, era uma carta, o que foi uma contribuição monumental para a conversa. Então acrescentou que a carta vinha do verdadeiro dono do mercado. Isso fez Jong-il pausar. Ele perguntou se o homem estava falando não do suposto governante oculto dos rumores, chamado governante do outro lado. A constelação que havia criado o mercado. E a resposta foi que sim. O representante disse a Jong-il para ler o conteúdo. Se ele fosse capaz de respondê-lo, deveria ir ao mercado pessoalmente.
Zhou Yu percebeu na hora a formulação estranha e perguntou o que o representante quis dizer como se fosse capaz. O homem explicou que o significado era exatamente o que Zhou Yu pensou. Nosso protagonista não era a única pessoa que havia recebido tal carta. Várias outras também tinham recebido, e a constelação deles aparentemente estava procurando alguém capaz de lê-la. Esse detalhe tornava tudo muito mais interessante. O representante admitiu que ele mesmo não sabia o que estava escrito dentro da carta. Mas se Zhou Yu conseguia lê-la, ele pedia que viesse pessoalmente. O senhor constelação deles estaria esperando por ele. E com isso, o homem simplesmente foi embora. Pouco depois, Brace se aproximou de Zhou Yu e perguntou se ele havia recebido uma carta de uma constelação. Zhou Yu disse que sim e começou a ler enquanto Brace se aproximava e perguntava se o nosso garoto conseguia mesmo entender aquela bagunça. Para Brace, parecia uma série de garranchos aleatórios escritos no papel, mas Zhou Yu respondeu que de fato precisava ir ao mercado. Isso pegou Brace de surpresa. Então nosso protagonista sorriu. Porque ele mesmo havia criado aqueles símbolos. Enquanto Zhou Yu se afastava com o capuz, Brace comentou que ele estava saindo da academia com uma frequência bem suspeita ultimamente. Zhou Yu admitiu que era verdade. Ele também sabia muito bem que havia feito um acordo com aquela professora perturbadora de cabelos brancos. Brace entendeu que ele estava se referindo a Lily e se lembrou de ela ter pedido a Zhou Yu que continuasse fornecendo informações sobre monstros. Brace então fez a pergunta óbvia. Se Zhou Yu tinha inventado aqueles símbolos ele mesmo, por que tinha se dado ao trabalho de criar algo assim? Os alfabetos já existiam havia 300 anos. Zhou Yu fechou os olhos por um momento e respondeu que tinha feito parte do seu treinamento. Brace cruzou os braços, visivelmente insatisfeito, e Zhou Yu disse tranquilamente para ele deixar para lá porque era constrangedor. Caso contrário, nosso garoto entraria no reino mental dele e daria uma surra. Brace, com muita sabedoria, aceitou essa resposta. Logo depois Zhou Yu chegou ao lugar que estava procurando. Parou diante de uma porta de ferro e perguntou se a entrada era realmente ali. Não lembrava como havia entrado no mercado da vez anterior. Quando agarrou a maçaneta, pensou que nunca teria esperado voltar para cá. Então nosso protagonista entrou e foi tomado por uma profunda sensação de familiaridade. Ali estava ele de novo, no mercado. Enquanto Zhou Yu olhava ao redor, sentiu que o próprio céu insinuava que algum tipo de grande reencontro estava prestes a acontecer. Ele notou que o céu tinha aquela cor por causa da pessoa que estava prestes a encontrar. Olhou para o prédio à sua frente e explicou que ela tinha criado o céu assim quando estava construindo o mercado porque se lembrava de que o céu havia sido exatamente aquele roxo 300 anos atrás. Então, no meio dos seus pensamentos, um atendente mascarado reconheceu e perguntou se havia vindo por causa da carta. Zhou Yu disse que sim e perguntou para onde precisava ir. O atendente disse para segui-lo e se ofereceu para guiá-lo. Zhou Yu manteve as mãos nos bolsos e perguntou se precisava de uma máscara também. O homem respondeu que o levaria por uma passagem secreta, então não havia necessidade. Mais tarde chegaram ao mercado no Distrito 7. Em um certo momento Zhou Yu olhou pela janela e notou que ainda não tinha visto o gato negro. Brace chamou sua atenção para um prédio lá fora. Zhou Yu seguiu o olhar dele. Brace explicou que todas as partes amarelas daquela estrutura eram basicamente dinheiro. Zhou Yu ficou olhando de queixo caído, e Brace perguntou se da última vez havia um arranha-céu ali. Nosso protagonista admitiu que não se lembrava. O representante então entrou e deu as boas-vindas a Qin Zhou Yu. O mascarado perguntou se ele realmente havia conseguido ler a carta e vinha com uma resposta. Zhou Yu confirmou, mas disse que não havia nenhuma resposta a dar. O papel não fazia nenhuma pergunta. Isso confundiu o representante, que admitiu não entender o que isso queria dizer. Zhou Yu então pediu papel e caneta e disse que explicaria. Assim que lhe entregaram, Zhou Yu começou a escrever. O representante olhou para nosso protagonista e se perguntou se ele seria mais um charlatão. Eles tinham suspeitado de 5 pessoas pela venda do anel. 3 delas disseram ter uma resposta e tentaram mentir, mas isso só enfureceu o senhor constelação deles.
Zhou Yu então mostrou calmamente ao representante 2 caracteres que havia escrito. O mascarado olhou para o papel e percebeu imediatamente que eles se pareciam com os símbolos da carta. Perguntou o que significavam. Zhou Yu respondeu que significavam não. Uma janela de notificação apareceu imediatamente diante do representante do mercado. A reação foi tão imediata que deixou o homem visivelmente abalado. O governante do outro lado confirmou a resposta de Zhou Yu e perguntou se havia ouvido direito. No segundo seguinte, a constelação bombardeou o painel de notificações com mensagens de felicidade. Ela estava literalmente inundando o pobre representante de mensagens. Depois de olhar para Zhou Yu, o mascarado disse que parecia que Zhou Yu estava certo, e por isso ele precisava se encontrar com a constelação deles o quanto antes. Zhou Yu concordou. O homem então materializou um cetro em sua mão e o entregou a ele. Explicou que tocá-lo o levaria ao reino mental da constelação deles. Zhou Yu disse que entendeu e colocou os dedos no objeto. Em um instante, o mundo mudou. Ele se viu de pé dentro daquele reino mental, onde uma silhueta de cabelos longos o esperava. No momento em que o governante do outro lado sentiu o mana de Zhou Yu, o reconheceu. E então sorriu. Mesmo que sua aparência tivesse mudado, aquela presença mágica era inconfundível. Nosso protagonista sorriu e disse que havia muito tempo desde que se viram. E a chamou pelo nome. Kook. Kook olhou para Qin Zhou Yu com os olhos arregalados e as bochechas coradas, e o chamou de mestre. Kook caiu de joelhos imediatamente e o cumprimentou com absoluta reverência, chamando a si mesma de sua humilde aluna e o recebendo com todas as honras. Zhou Yu, sem surpresa alguma, mandou ela parar com isso e se levantar. Por que ela estava de joelhos assim? Kook obedeceu, embora sua expressão deixasse claro que ela estava feliz demais com esse reencontro para se comportar normalmente nem por 10 segundos. Ela admitiu que não esperava que ele se lembrasse daqueles símbolos depois de tanto tempo. Zhou Yu colocou a mão no pescoço e perguntou como poderia esquecê-lo e se havia sido ele quem os criou. Mas havia também outro motivo, e esse pensamento o puxou de volta para a memória. Ele se lembrou da primeira vez que a viu atrás das grades. Ela havia sido selvagem, sem socialização, e desconectada do mundo de um jeito que ia além do simples isolamento. Quando a aceitou como discípula pela primeira vez, rapidamente percebeu que os métodos convencionais não funcionariam. Kook não entendia a comunicação comum. Ela não sabia ler nem falar. A única forma de comunicação de que era capaz eram os gestos com a cabeça. Além disso, havia se recusado a aprender a ler. Foi por isso que eles inventaram aqueles símbolos juntos. Ele havia lhe dado o papel, tentado guiá-la e despertado seu interesse pela escrita, porque se ela conseguisse aprender a escrever, aprender os caracteres convencionais se tornaria mais fácil. E uma vez que ela conseguisse lidar com isso, ele finalmente poderia lhe ensinar artes marciais. Kook explicou animada que tudo o que havia aprendido naquela época foi graças a ele. Então perguntou se ele havia entendido o que ela havia escrito na carta. Zhou Yu respondeu que sim e traduziu sem rodeios. Ela havia escrito que sentia falta do seu mestre e queria saber se ele se casaria com ela quando se encontrassem de novo. Então ele havia respondido não. Kook, de alguma forma ainda sorrindo apesar da rejeição, perguntou por que não. Zhou Yu disse que não era o momento para isso. Disse que explicaria a situação atual em breve, mas que o mundo moderno era tão perigoso quanto havia sido 300 anos atrás. Kook baixou a cabeça e disse que entendia. Mas também sussurrou baixinho que era só por enquanto. Qin Zhou Yu conseguiu ouvir o que ela havia dito e perguntou preocupado. Mas ela em vez disso perguntou se ele havia visto os prédios lá fora. Zhou Yu disse que havia visto os arranha-céus feitos de dinheiro e admitiu que era impressionante. Mas e daí? Kook sorriu docemente e informou que agora pertencia a ele. Tudo. Daquele momento em diante, era dele. Ele podia morar lá. Zhou Yu a encarou e recusou na hora. Isso não foi lá muito bem recebido. O sorriso de Kook vacilou, e então ela começou a perguntar por quê. Uma vez. 2 vezes. De novo. Depois muitas vezes. Sem parar.
Muito rapidamente, Zhou You percebeu que não estava mais falando com uma governante do mercado serena e estava em vez disso lidando com a mesma lunática bonita que se lembrava do passado, só que agora com vários séculos de obsessão desenfreada por cima. Seus olhos foram se abrindo enquanto ela continuava repetindo a pergunta. Zhou You ficou olhando para ela horrorizado enquanto a realidade toda o atingia de uma vez. Era por isso que a havia chamado de Kook. E havia só uma coisa que podia fazer para tirá-la dessa obsessão dela. Enquanto Kook continuava perguntando por quê, Zhou You se aproximou, preparou os dedos, e deu um peteleco na testa dela e disse para ela se controlar de uma vez. Qin Zhou You cruzou os braços e disse a Kook para se acalmar logo. A constelação esfregou a testa e perguntou se o mestre tinha gostado do presente, já que era exatamente o que ele havia querido. Zhou You imaginou o absurdo de receber uma torre gigante de dinheiro e perguntou se de verdade havia querido um prédio feito de dinheiro. Kook, no entanto, confirmou. Isso trouxe outra memória. No passado, ele havia falado casualmente diante dos seus alunos sobre o futuro que queria quando a paz finalmente chegasse. Havia dito que quando tudo acabasse, quando a geração deles tivesse sobrevivido e o mundo estivesse salvo, queria morar em um prédio feito de dinheiro. Sua discípula havia escutado com toda a seriedade. Kook virou e perguntou se ele realmente queria um prédio feito de dinheiro. Zhou You disse que sim. Tão alto quanto o Everest. Kook, com o suor brotando no rosto, perguntou se era esse o sonho do mestre. Zhou You, coçando a cabeça, confirmou mais uma vez. Talvez esse fosse o sonho dele. Um dia ele queria ter paz no mundo e viver num monte de dinheiro. Mas havia muitas coisas a fazer antes disso. Então havia dito aos seus discípulos que precisavam ficar mais fortes, que só por meio do esforço poderiam proteger a era deles e criar um mundo onde tais sonhos impossíveis pudessem sequer ser imaginados. Eles precisavam ser capazes de lidar com as calamidades por conta própria, para que ele pudesse simplesmente relaxar e curtir a vida. Kook gravou essas palavras na alma. Treinou mais duro por causa delas. Ela havia decidido que um dia ajudaria a tornar real o sonho do seu mestre. Agora, após 300 anos, ela acreditava que esta era sua chance. Mesmo que não tivesse conseguido realizar o sonho dele em sua vida anterior, após 300 anos, o mundo já estava pacífico o suficiente. Então ela havia começado a construir o prédio que Zhou You havia querido. Zhou You perguntou se isso significava que Kook havia sabido que ele voltaria. Kook sorriu e disse que sim. Alguém a havia informado que nosso protagonista poderia ser reencarnado. Ela começou a pensar no que teria acontecido se aquela notificação não tivesse chegado enquanto tremia, mas Zhou You tentou detê-la antes que ela fosse fundo demais naquele caminho preocupante. Mas era tarde demais. Raios começaram a cair, com uma aura azul escura se formando em torno de Kook. Uma expressão aterradora se formou no rosto dela e ela disse que provavelmente teria enlouquecido se o mestre não tivesse reencarnado. Zhou You logo apontou que sua discípula já havia enlouquecido, literalmente agora mesmo. Então disse que de qualquer forma, Kook havia escolhido o pior momento possível. Ela não entendeu o que nosso protagonista queria dizer. Então ele explicou, esta não era uma era de paz. A Torre da Destruição apareceria de novo, uma calamidade voltaria, e o mundo seria arrastado ao caos mais uma vez. Kook mordeu as unhas e repetiu o pensamento com evidente irritação. O mestre dela havia acabado de renascer e já tinha que salvar o mundo de novo. Para ela, isso era de enlouquecer. Zhou You então disse claramente que tinha que recusar o presente dela, porque já estava morando no dormitório de Valhalla. A constelação baixou a cabeça com tristeza visível, suspirou, e disse que entendia. Não havia nada a fazer. Então disse a ele que ao menos estendesse a mão. Zhou You fez isso, com cuidado. Kook conjurou um anel na palma da mão. Explicou que era o anel do dono do mercado. Com ele, Qin Zhou You herdaria os direitos de tudo que estava conectado ao mercado. Tudo. Ele poderia inclusive negociar e administrar os fundos. Kook sorriu e acrescentou que ficaria muito mais fácil para ele chegar lá. Ela estava disposta a ajudá-lo a qualquer hora, de dia ou de noite,
e o encorajou a usar o anel ao máximo. Zhou Yu olhou para o anel e a agradeceu, embora por dentro não conseguisse deixar de notar que as pessoas tinham lhe entregado anéis a um ritmo verdadeiramente absurdo ultimamente. Em seguida, anunciou que estava indo embora. Kook aceitou com um sorriso calmo demais para alguém que acabará de oferecer um império e um pedido de casamento na mesma conversa. Lá fora, o gato negro esperava junto à porta. Ele olhou para uma janela de notificação perguntando se o mestre já havia partido. O representante rapidamente notou a constelação chamando Qin Zhou Yu de mestre e respondeu que ele havia voltado para a Academia Valhalla. Um momento depois, mais texto apareceu. A governante oculta declarou animada que devia simplesmente comprar Valhalla. O gato negro encarou a mensagem e se perguntou se ela estava falando sério. Perguntou se comprar a academia era de alguma forma só por causa de Qin Zhou Yu. Ele já sabia que a constelação havia dado ao jovem um anel de mestre do mercado, o que por si só já deveria ser suficiente para levantar todas as perguntas possíveis. Quem exatamente era esse garoto de 17 anos? Por que a constelação dele era tão obcecada com ele? Por fim, o gato negro reuniu coragem para perguntar qual era a conexão entre ela e Qin Zhou Yu. A resposta veio em uma linha simples. O céu. Em outro lugar, o céu estava limpo sobre um espaço aberto e sem fim, e a garota disse baixinho que Zhou Yu era o céu dela. Dali, a história cortou bruscamente para a violência. Alguém levou uma pancada brutal na cara, e o impacto sacudiu toda a área. Depois outro levou a mesma coisa, a mesma brutalidade. Homens estavam em pânico, tentando se defender enquanto um atacante desconhecido avançava em direção a eles com uma calma calculada. O homem chamou os membros do crente do de vermes e falou com um ódio tão visceral que fazia o ar parecer venenoso. Era Logan, o destruidor do Ele ardia de fúria e exigia saber como tinham se atrevido a colocar as mãos no filho dele. Uma magia dourada flamejou ao redor dele enquanto atacava com um soco poderoso. Com raiva nos olhos, declarou que eles encontrariam sua morte ali mesmo. Então ele golpeou, desferindo um ataque devastador que explodiu por toda a área. Corpos e armas foram jogados de lado como lixo. Nas sombras, 2 observadores assistiam a cena se desenrolar. A garota de cabelo roxo perguntou ao aliado mascarado por que o estava ali. O homem respondeu que Logan provavelmente estava agindo por vingança pelo filho. Então sugeriu que Logan podia lidar com a escória de nível baixo por conta própria enquanto eles se concentravam no alvo de verdade, o líder. Logan ouviu o suficiente daquele murmúrio para se virar e exigir saber quais ratos estavam resmungando por aí. Mas nessa altura, a dupla mascarada já havia desaparecido nas sombras. A história deu mais uma virada. Hannibal, o líder do Rei Dragão do Crente do se viu na escuridão. Ele se lembrava de ter ouvido uma explosão e de haver um intruso na base deles, mas depois nada. Quando recuperou a consciência, não estava mais em nenhum lugar que parecesse um escritório comum ou campo de batalha. Ele examinou o espaço e percebeu imediatamente que havia sido arrastado para algum lugar sobrenatural. Quase como outro reino. Uma voz o chamou. O som do próprio coração dele estava incomodando a constelação, então a dor explodiu em seu peito. Quando Hannibal olhou para baixo, viu um buraco enorme onde definitivamente não deveria haver Seu atacante estava diante dele segurando o coração dele na mão enquanto Hannibal desmoronava de horror. A figura mascarada disse calmamente a ele para não se preocupar enquanto ainda segurava o coração pulsando. Enquanto a constelação não decidisse diferente, Hannibal não morreria naquele reino. Hannibal gemeu e se agarrou ao peito. O corpo estava se reparando sozinho e o buraco já estava fechando. Ele continuava tentando entender que tipo de lugar era aquele, e o que tinha acabado de acontecer. Ao se forçar a se concentrar, finalmente entendeu onde estava. O reino mental da constelação. A força mágica que emanava da figura era monstruosa. E a caveira de bode não ajudava nada. Hannibal perguntou se era a constelação dos ensinamentos do o espírito do combate. A figura mascarada disse que ficava feliz que Hannibal tivesse descoberto. Talvez mais rápido do que o esperado. A constelação se sentou no trono e confirmou tudo.
Era o espírito do combate. Hannibal se levantou devagar e perguntou o que exatamente estava acontecendo. Havia caos lá fora. As pessoas da constelação eram as que estavam atacando o lado dele? Por que o grupo dele tinha virado alvo? A constelação respondeu que era Logan, não agente dela. E toda essa bagunça tinha começado porque o grupo de Hannibal havia emboscado o filho de Logan. Isso fez Hannibal pensar imediatamente no homem. Então era por isso que Logan havia aparecido. Tudo aconteceu porque os 3 assassinos tinham confessado tudo. O mesmo grupo que Kim Joo-yeol havia capturado e interrogado. A constelação então disse a Hannibal que mesmo se Logan não tivesse ido atrás deles, eles os teriam eliminado de qualquer jeito. Mas Hannibal não entendia por quê. Afinal, a constelação também havia originalmente mirado em Kim Joo-yeol. Os objetivos deles tinham mudado? A constelação admitiu que isso havia sido verdade em um determinado momento. No início, Kim Joo-yeol era de fato o alvo dela. Mas então o tom mudou. Ela perguntou a Hannibal se ele sabia como escolhiam os alvos. Mas o Rei Dragão não sabia. A constelação começou a falar. Explicou que as pessoas que se auto-intitulavam as mais fortes eram seus alvos. Independentemente de ser verdade ou não, eles tinham passado tempo limpando o mundo daqueles cujas mentes tinham sido nubladas pela arrogância, os que se achavam superiores aos outros. Hannibal, completamente perdido nessa altura, perguntou o que tudo isso tinha a ver com a situação atual. Então perguntou se era por isso que a constelação havia eliminado um anterior. Ela confirmou. Porque ele ficava se gabando de ser o mais forte. Para a constelação, aquele homem não era nada mais do que um moleque que não merecia tal título. Hannibal a encarou confuso e mencionou que nunca havia feito tal afirmação. A constelação respondeu que não, mas esse não era o problema. O problema de verdade era que todos tinham cometido um erro. O pecado deles foi tentar prejudicar a única pessoa que verdadeiramente merecia o título de mais forte. Hannibal travou, tentando entender o sentido de tudo aquilo. Foi naquele ponto que Hannibal parou de tentar entender o discurso a fundo e começou a se concentrar em sobreviver. Ele tinha certeza de que a constelação estava prestes a matá-lo. Hannibal sabia que não tinha nenhuma vantagem natural no reino mental da constelação. Mas também tinha certeza de que poderia revidar usando o artefato divino da constelação deles. O suor escorria pelo rosto enquanto ele procurava uma saída. Então se lançou e atacou. A constelação observou calmamente que Hannibal havia trazido sua relíquia sagrada consigo quando foi transferido para aquele reino. Isso significava que ele sempre a carregava. Mas Hannibal estava no meio do ataque. No momento seguinte, desferiu um soco devastador que rasgou o ar em uma violenta explosão roxa. Por um breve instante, ele achou que tinha acertado algo. A pedra se desfez sob o punho dele, o trono se despedaçou, e uma nuvem de fumaça explodiu para fora. Mas a constelação já havia desaparecido. Hannibal se virou, achando que a constelação havia se movido para trás dele. Mas não havia nada lá. Nenhuma forma visível, nenhum humano apercebido, nada. Ele olhou para a escuridão e percebeu o quanto aquilo era aterrorizante. Em um reino mental, mesmo uma presença avassaladora podia desaparecer como se nunca tivesse existido. Ele cerrou os dentes e se perguntou onde aquele diabo chifrudo havia sumido. Então a voz da constelação veio de trás. Falou do mais forte. Seu mestre. Falou com a fúria de um discípulo que acreditava que insetos haviam ousado levantar as mãos sujas contra alguém sagrado. E antes que Hannibal pudesse reagir completamente, a constelação enfiou a mão através dele de novo e arrancou o coração. O segurou perto e explicou com uma calma gélida que era exatamente por isso que não o mataria rapidamente. Na manhã seguinte no dormitório de Valhalla, Kim Joo-yeol estava de pé com uma toalha, secando o cabelo enquanto rolava o celular. Então parou e ficou olhando para a tela confuso. Brace perguntou o que havia acontecido. Joo-yeol continuou lendo as manchetes e descobriu que os grupos malignos do Crente do 1 e da Grande Raça haviam sido completamente destruídos. Brace perguntou que tipo de loucura tinha acontecido de uma hora para outra.
Também notou que Kim Joo-yeol tinha brigado com os dois antes. Joo-yeol sentou na cama e disse que isso era, de certa forma, exatamente o que ele havia pretendido fazer eventualmente. Havia planejado se livrar daquelas organizações depois de sair de Valhalla, mas agora parecia que alguém tinha resolvido o problema por ele. Brace, compreensivelmente impressionado, comentou que aquilo era conveniente demais. Então Brace fez outra pergunta. Se Joo-yeol planejava deixar Valhalla um dia, isso significava que ele não tinha intenção de se formar? Joo-yeol respondeu que não sem hesitar. Ele se lembrava das missões de antes, a busca por armas, os vestígios espalhados do passado, e todas as outras razões pelas quais havia entrado na academia em primeiro lugar. Valhalla nunca havia sido seu verdadeiro destino, e agora que muitas dessas condições já tinham sido cumpridas, não havia motivo para ficar lá. No entanto, isso não significava que partiria imediatamente. Joo-yeol explicou que ficaria até a próxima calamidade passar. Só então seguiria em frente, e Brace entendeu e não argumentou mais. Enquanto isso, a história nos leva ao gabinete do presidente de Valhalla. O reitor de Valhalla, Deon-shin, estava sentado no escritório e encarava surpreso o visitante à sua frente, perguntando quem era. De pé do outro lado estava o gato negro. O mascarado se apresentou como o dono do mercado. Então olhou diretamente para o reitor e decidiu que não havia motivo para enrolar. Pediu para comprar a academia. E é aqui que o episódio de hoje chega ao fim. As coisas realmente estão começando a esquentar agora. Hoje, Kim Joo-yeol não apenas encontrou mais um de seus discípulos, como também acabou se tornando dono de um mercado. O nosso cara basicamente tropeçou direto em uma herança. Mas esse discípulo não parecia exatamente a pessoa mais normal do mundo. Só um pouquinho obsessivo, nada demais. Nada com que se preocupar, provavelmente. E enquanto tudo isso acontecia, outra constelação puniu severamente aqueles que tentaram ferir o seu mestre. Sem o menor sinal de misericórdia. Assim, um por um, os inimigos de Kim Joo-yeol começaram a cair. E ele ainda nem tinha levantado um dedo. Agora vamos ver o que acontece no próximo episódio. Será que o nosso rei vai encontrar mais uma constelação? Ou Shoyaren vai voltar para casa trazendo consigo uma nova leva de problemas? Nos vemos no próximo episódio. Tchau!